Se você cometer esse erro ao criar seu quadro dos sonhos, tome cuidado, pois você pode nunca alcançá-los. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Fala, seus imperiais, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Victor Marinho e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o quadro dos sonhos. Eu me lembro que desde criança a minha mãe sempre participou de workshops de prosperidade, então ela sempre colava assim no quarto dela, na parede, uma cartolina com algumas imagens de casas bonitas, carros, viagem, apartamento, e desde que eu era muito novo eu sempre convivi com aquilo, até que um dia eu resolvi saber o que aquilo significava e fui até minha mãe perguntar para ela. Então ela me explicou que se tratava da roda da fortuna, que é a mesma coisa que o quadro dos sonhos. E ela disse também que eu deveria fazer uma roda da fortuna para mim. Então, foi uma atividade muito legal, ela me ajudou, eu fiz a minha primeira roda da fortuna, eu tinha 9 anos e coloquei na parede do meu quarto. Mas para mim não fazia muito sentido até então. E hoje eu percebo que muitos dos sonhos da minha mãe nunca se realizaram. E eu vou te explicar o porquê ela cometeu o erro que a maioria das pessoas cometem ao criar o seu quadro dos sonhos. Ela simplesmente pegava as fotos e colava naquela cartolina, mas aquilo não tinha uma data e não era específico. Então agora, vamos aos passos para você aprender como criar um quadro dos sonhos e utilizar o poder do subconsciente para alcançar as suas metas. Mas antes, eu achei um trecho de um filme muito interessante que eu quero que você assista. É do filme The Secret. Talvez você já tenha lido o livro. Então fique agora com esse trechinho do filme. E em 1995 comecei a criar algo chamado Quadro da Visão, onde eu colocava algo que eu queria conquistar ou algo que eu queria atrair, como um carro ou relógio ou a alma gêmea dos meus sonhos. Coloquei uma foto do que eu queria nesse quadro e todos os dias eu me sentava no escritório e olhava para esse quadro e começava a visualizar. Eu realmente chegava a este estado de já ter conquistado. Eu estava preparando uma mudança e colocamos toda a mobília, as caixas, em depósitos. Eu me mudei 3 vezes em um período de 5 anos e então acabei na Califórnia e comprei uma casa, reformei por 1 ano e então eu trouxe todas as coisas da minha antiga casa de 5 anos atrás. Uma manhã, lá pelas 7h30, o meu filho entrou no meu escritório. Uma das caixas que ficaram fechadas por 5 anos estava bem na porta. O meu filho entrou, sentou na caixa e ficou batendo os pés nela. Eu disse, filho, para com isso, eu estou trabalhando. O que tem nessas caixas, papai? Bom, filho, são os meus quadros da visão. O que é quadro de visão? Eu disse, é onde eu coloco os meus objetivos. Eu corto e coloco todos os meus objetivos aí, como algo que eu quero conquistar na minha vida. E é claro, com 5 anos e meio, ele não entendeu. Então eu disse, filho, deixa eu mostrar para você. Vai ser a forma mais fácil de fazer isso. Então eu abri a caixa e quando eu tirei os quadros da visão, havia uma foto de uma casa que eu estava visualizando 5 anos antes. E o que me chocou mais foi que estávamos morando naquela casa, não em uma casa parecida. Eu havia comprado minha casa dos sonhos, reformado e nem sabia. Imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para você os passos para você poder criar o seu quadro dos sonhos. Existe um conceito no mundo do empreendedorismo que ele é chamado de meta SMART. E o que quer dizer essa meta SMART? Quer dizer que as suas metas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevante e temporal. Ou seja, muitas vezes você tem o sonho, eu quero morar numa casa maior. Vamos supor que você mora numa casa que tem 26 metros quadrados. Então, se você mudar dessa casa de 26 metros para uma de 27 metros quadrados, já é uma casa maior. Então, por isso que a gente precisa ser específico nessa meta que a gente quer atingir. Então, não é simplesmente, eu quero ter um carro. Qual carro você quer ter? Qual é o ano desse carro? E essa meta precisa ser também mensurável. Em quanto tempo você pretende alcançar essa meta?
São as perguntas que você tem que responder. Uma outra pergunta interessante é você olhar para sua meta e responder para você mesmo. Essa meta é alcançável? Por exemplo, não adianta eu colocar num papel a meta que eu quero comprar uma Ferrari e quero fazer isso daqui uma semana. Eu sei que isso para mim hoje é meio impossível, mas daqui 2 a 5 anos é completamente alcançável. E sua meta precisa ser também relevante. Qual é a relevância de alcançar essa sua meta? Ela tem importância para você? Porque não adianta nada você colocar uma meta assim de algo que você não queira muito, alguma coisa que não te desperta aquele tesão. Então tem que ser uma coisa que te faz caminhar, que te faz trabalhar, aquela coisa que você vai falar, não, hoje eu vou trabalhar por isso. Então é bom que suas metas sejam todas relevantes. E temporal é quando você define aquela sua data, a data limite de quando essa meta deve ser realizada, tá certo? Esses são os conceitos de uma meta SMART. Então, com esses conceitos, a gente pode criar o nosso quadro dos sonhos assim. Descubra um sonho por vez e escreva num papel. Esse é o primeiro passo. Você pega uma caneta, pega um papel, pensa numa coisa que você quer muito e escreve essa coisa no papel. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o sonho da sua cabeça, tirar do seu pensamento e passar para o papel. Essa ação é o primeiro passo na direção do seu sonho. Então, você pega um papel e escreve o seu sonho. Quero morar em uma casa maior, por exemplo, mas isso aqui eu só coloquei como exemplo mesmo porque está errado. Esse sonho não é específico, é como eu expliquei já no começo. Então, uma coisa que seria específica, por exemplo, quero morar em um apartamento com tantos metros quadrados, ele vai ter 2 quartos, vai ter uma suíte, vai ficar na cidade tal e eu quero conseguir alcançar essa meta até tal mês de tal ano. Agora sim, você tem uma coisa que você quer muito, que é específica, que é temporal, que é alcançável, todos os quesitos dentro do conceito de uma meta SMART. E não esqueça de dar a visibilidade ao seu sonho. Use fotos, abuse dessa parte, dê visibilidade ao seu sonho. Isso para deixar ele mais tangível. Então isso é uma coisa muito importante. Vamos a outro exemplo. Quero uma Ferrari daqui uma semana. Tá errado também, porque, igual eu comentei, para mim hoje não é atingível. Então, uma coisa assim, um exemplo que seria atingível nessa parte de carro, por exemplo, se você não tem um carro ainda, você pode criar uma meta e colocar, eu quero comprar o meu primeiro carro, um Honda Civic preto do ano tal, até tal mês de tal ano eu quero realizar essa meta. E não se esqueça de dar visibilidade ao seu sonho, tá certo? Isso vai te motivar. Quando você vê aquilo que você quer, você deixa esse sonho tangível. E assim, você vai descobrindo todos os seus sonhos, um por um, dando visibilidade para eles, imprime essas fotos e não se esqueça, sonhos específicos e com data. E você não precisa fazer isso uma única vez também. Você deve manter esse quadro dos sonhos vivos, do mesmo jeito que a sua lista de contatos. Para trabalhar no marketing multinível, o seu quadro de sonhos pode ser uma coisa viva, que você vai estar sempre atualizando, mudando. E quando a gente alcança um sonho, a gente tende a querer alcançar uma outra coisa. A não ser que você seja uma pessoa acomodada. Mas eu creio que aqui todos são gratos e incomodados ao mesmo tempo. Então, alcancei um sonho, eu já miro o foco no próximo. E, muito importante, quando você realizar os seus sonhos, não esqueça de substituir aquela foto que você deu visibilidade para o seu sonho por uma foto sua, quando você conseguiu alcançar. Então, por exemplo, eu sempre tive o sonho de viajar para Paris, de ver a Torre Eiffel, de conhecer, porque é um lugar assim que todo mundo fala, nossa, Paris. Então, depois que eu realizei esse sonho,
eu substituí as fotos com as minhas fotos em Paris. E isso é incrível, quando você consegue, é uma sensação assim de dever cumprido, de que você conseguiu realizar aquele sonho. E quando você chega nesse, você vai pro próximo com certeza. E é assim que você vai montar o seu quadro dos sonhos. Para pra pensar comigo. Quando a gente tem uma coisa muito importante que a gente quer lembrar, onde a gente coloca? A gente pega aquele papelzinho, anota aquela coisinha e põe onde exatamente? Na geladeira, preso com um imã. Pelo menos é assim que eu sempre fiz, eu sempre vi a minha avó fazendo assim e ela faz assim até hoje. Falando nisso, vó, um beijo, te amo muito. Então, pensando nessa estratégia, dê a mesma importância para os seus sonhos. Cole por toda a casa, cola no seu quarto, cola na cozinha, põe na geladeira usando aquele imã bonitinho que a sua mãe, a sua avó comprou na feira. Pega esse imã bonitinho e cola lá na geladeira da sua casa. Põe no banheiro para você ficar olhando para os seus sonhos na hora que você estiver tendo seus momentos de rei. Espalha seus sonhos por toda a sua casa. E uma outra coisa é que tudo, exatamente tudo que é importante na nossa vida é assinado com data. E alguns exemplos disso são um contrato de trabalho, quando você abre uma conta no banco, quando você compra um carro, quando você faz um empréstimo. Às vezes, dependendo do que você for fazer, são tantos papéis para você assinar que sua mão começa até a doer de tanto fazer a assinatura. Mas com isso, você pode ter uma ideia que as coisas que realmente são importantes, elas estão escritas em um papel, tem uma data e tem a sua assinatura. Agora, eu quero que você preste muita atenção e nunca se esqueça dessas palavras. Se o seu sonho ainda não está por escrito, é porque ele não tem importância para você. E para concluir, sonhe, crie suas metas, faça um planejamento e parta para a ação. E você, já fez o seu quadro dos sonhos? Vou aguardar a sua resposta aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.